E aí, gurizada? Tudo jóia? Então, conforme a LNT, a gente tem hoje um treinamento sobre antimicrobianos, um treinamento bem básico, bem inicial, para diferenciar o que são antibacterianos, o que são antirretrovirais, o que são antifúngicos. Então, antibióticos, antirretrovirais, antifúngicos e antiparasitários, qual que é a diferença entre eles? Antibióticos ou antibacterianos, mesma coisa, tratam infecções por bactérias. Então, o que são bactérias? Bactérias são a principal causa de infecção, né? Geralmente as infecções que temos são por bactérias. Exemplos de bactérias são pseudomonas, acineto, KPC, hemófilos. Exemplos de antibacterianos, ou seja, antibióticos: penicilina, né, o benzetacil, por exemplo, cefuroxima, cefazolina, cefepima, azitromicina, ciprofloxacino, mero, vanco, poli-B, tudo isso são antibióticos, ou seja, antibacterianos, matam bactérias ou impedem que elas se reproduzam. Antirretrovirais. O que são antirretrovirais? São medicamentos que tratam infecções por vírus. O que são vírus? Exemplos de vírus: HIV, H1N1, SARS-CoV-2. O que esses vírus causam, por exemplo? O HIV causa AIDS, o H1N1 causa gripe, o SARS-CoV causa Covid. Então, como é que se trata infecções virais? O aciclovir, por exemplo, trata a infecção do herpes vírus, né? Por infecção que causa herpes, é tratada com aciclovir. O ganciclovir trata outra infecção por vírus, né? O CMV. O oseltamivir trata infecção por H1N1, a gripe. Então, se um paciente está com Covid, ele não vai ser tratado com antibiótico, com antibacteriano. Quando o paciente está com Covid e usa antibiótico, é porque ele tem outra infecção associada e provavelmente por bactéria. Fungos. O que são fungos? Exemplo de fungo: Cândida. Cândida geralmente dá em meninas, no trato genital feminino. Mas nada impede que o menino tenha também, né? Exemplos de antifúngicos: fluconazol, anfotericina B, é um dos mais tóxicos, aqueles que a gente tem na geladeira lá, micafungina, nidulafungina. E antiparasitários para tratar verminoses, né? Albendazol, mebendazol, para tratar tênia, né? Tem quem tenha tênia hoje em dia ainda. Antibacterianos. Os antibacterianos não são todos iguais, né? Os antibióticos não são todos iguais, senão a gente teria um só que mataria tudo. Então, qual a diferença entre eles? Só para vocês terem uma noção, existem muito mais classes que eu botei aqui. Dentro da classe das penicilinas existem vários tipos de penicilina. Um tipo de penicilina é a ampicilina, outro tipo de penicilina é a oxacilina, outro tipo de penicilina é a piperacilina. Então, vejam que não é tudo igual. Cefalosporinas são uma classe de antibióticos. Então, dentro das cefalosporinas estão a cefazolina, a cefuroxima, a ceftriaxona, a cefepima. Todos esses fármacos são antibióticos que fazem parte da classe das cefalosporinas. Carbapenêmicos é outra classe. Os penem da vida: meropenem, ertapenem, enfim. É importante que vocês saibam que os antibióticos não são todos iguais. E como é que se classifica uma bactéria? Existem milhões de bactérias, mas dá para dividir elas em dois grandes grupos: as gram-positivas e as gram-negativas. As gram-positivas têm uma parede celular mais grossa, vocês veem pela imagem à direita,
que ela tem uma parede mais grossa, essa parte roxinha é a parede da bactéria, enquanto a gram-negativa tem uma parede mais fininha. Então, a escolha do antibiótico vai depender disso. É importante saber se a bactéria é gram-positiva, ou seja, tem uma parede grossa, ou se ela é gram-negativa, ou seja, tem uma parede não tão grossa. O que é tratamento empírico e guiado? O que é isso? Um tratamento empírico é quando a gente não sabe qual que é a bactéria que está causando a infecção. Então, a gente trata a partir de uma escada. A gente começa de baixo com o antibiótico, entre aspas, mais fraco, entre aspas, ou seja, de menor espectro, e vai subindo essa escada conforme o paciente melhora ou não. Então, digamos que o paciente inicia um tratamento com cefuroxima, mas aí ele não melhora. Então a gente tem que subir um degrau, a gente vai lá para cefepima. Aí digamos que ele continua não melhorando, então a gente vai ter que acrescentar algo que trate a infecção por gram positivo também. Então vamos de cefepima para tratar gram negativo e vancomicina para tratar gram positivo. Então aí a gente já tem uma cobertura bem grande. Digamos que mesmo assim o paciente não melhora. Então a gente vai subir mais um degrau. Vamos trocar cefepima por meropenem. Então a gente vai estar de mero e vanco, que é o espectro, o maior espectro, um dos maiores espectros possíveis na terapia. Então a gente está com um enorme espectro com o mero e vanco. Vocês veem que na UTI tem bastante paciente que trata com mero e vanco. Isso significa que o paciente não melhorou com os antibióticos usados antes. Ninguém inicia o tratamento com mero e vanco. Geralmente a pessoa inicia com antibiótico de menor espectro e vai subindo até chegar na mero e vanco. Aí se a pessoa não melhora com mero e vanco, acrescenta-se outros antibióticos, como poli-B, como amikacina, enfim. Sempre com o intuito de não iniciar com o maior espectro possível, iniciar com o menor e ir aumentando. E terapia guiada, o que é terapia guiada? Digamos que o paciente está com uma infecção respiratória. Então, vai lá, coleta o catarro lá do aspirado traqueal do paciente, faz uma cultura disso, ou seja, bota no meio que é bom para a bactéria crescer. E identifica-se qual a bactéria que está ali e testa, pega essa bactéria e testa para ver qual que é o antibiótico que mata essa bactéria. Numa plaquinha lá no laboratório se faz isso. Então vai se testar e vai ver, essa bactéria é resistente à ampicilina, mas ela é sensível à piperacilina, ou seja, a ampicilina não serve para matar essa bactéria, mas a piperacilina serve. O que acontece hoje? Muitas bactérias são resistentes a tudo, ou seja, nada mata essas bactérias. Isso é um problema muito grave de saúde assim, mundial, e a gente tem pacientes no taquine que tem bactérias resistentes a tudo. Então, é importante saber disso, ao meu ver. O que é evoluir? Por que essas bactérias ficam resistentes aos antibióticos? Se a gente expõe um ser a uma condição favorável ou não, ele se adapta a esse meio, né? Ou seja, se a gente expõe bactérias ao antibiótico, ela tende a se adaptar ao antibiótico. Ou ela morre, ou ela se adapta. Então, se nós escolhermos mal o antibiótico, provavelmente a bactéria vai se adaptar. Uma das causas dessa adaptação, dessa resistência, é o atraso no antibiótico ou a omissão de dose do antibiótico, que permite que a bactéria fique num ambiente com uma quantidade pequena de antibiótico e dá tempo para ela se adaptar a isso. Adaptando-se ao antibiótico, ela se torna resistente. E o que é espectro? A gente falou, mas vamos reforçar. Lá no início, quando descobriu-se os antibióticos, a primeira descoberta foi a penicilina. Olhem ali em verde a penicilina. A penicilina está aqui.
Vejam que ela cobre somente infecções por bactérias gram-positivas. Então, se eu estiver com uma infecção por Pseudomonas e usar penicilina, não vai adiantar. Agora vamos aumentar o nosso espectro. Vamos para amoxicilina ou ampicilina. A amoxicilina e a ampicilina cobrem infecções por gram-positivos e parte dos gram-negativos. Se eu tiver com uma infecção por Pseudomonas, não vai adiantar. Agora vamos aumentar ainda mais. Amoxiclavulanato, ampicsulbactam. Elas cobrem gram-positivo muito bem e gram-negativo muito bem. Mas se eu tiver com uma infecção por Pseudomonas, não vai adiantar. Então isso que é espectro. É cobrir, ou seja, matar o maior número possível de bactérias. Vamos simular uma combinação. Aqui embaixo, carbapenens, ou seja, meropenem no nosso caso. Meropenem cobre gram positivo, muito bem, gram negativo, muito bem, cobre também Pseudomonas, exceto ertapenem, mas a gente está falando em mero, então cobre Pseudomonas, e também cobre anaeróbios. Então a gente tem uma cobertura gram positivo, gram negativo, Pseudomonas e anaeróbios. E vamos combinar o nosso meropenem com vancomicina. Então a vancomicina vai cobrir MRSA, MRSA, que é Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, quando ele é resistente à meticilina, ele tem que ser tratado com vancomicina. Então, a gente está usando vanco e mero. Olha o tamanho do nosso espectro. Isso é um espectro muito grande. Por isso que quando vocês veem pacientes tratando com mero e vanco, provavelmente esses pacientes têm uma infecção grave que não responde a outros tratamentos. Então, mero e vanco é um grande espectro. Existem espectros maiores? Sim, exemplo, mero e linezolida. Linezolida trata infecções por bactérias que são resistentes a vanco. Então, se a gente estiver com mero e linezolida, a gente vai ter um espectro maior. Mas é muito mais comum mero e vanco, certo? Porque a linezolida é muito cara. Enfim, muito obrigado pela atenção, por assistirem o videozinho até o fim. Obrigado por responderem o questionário. E se vocês gostarem do treinamento, vão haver outros. Se vocês não gostarem, não vão haver outros.